Que engraçado. Eu desejo ter esse podcast há muito tempo, mas me faltava coragem e equipamentos e estrutura. E aí agora que eu tenho estrutura, tô aqui sentada para gravar, tudo some. Acho que é porque isso é uma apresentação, sei lá. Eu sou a Bruna, eu sou psicanalista, escritora e artista. E dentro dessa categoria, né, enorme, artista, eu sou atriz, diretora, dramaturga. Mas isso não é uma apresentação, né? Eu sou bem ruim com apresentações e se apresentar não é falar o que faz. Afinal, o que a gente fala quando a gente se apresenta? O que se fala num primeiro encontro? As pessoas são acostumadas, né, a falarem os seus nomes, o que fazem, e às vezes para descontrair alguma coisa que gosta de fazer no tempo livre, mas eu acho isso meio, ai, tosco. E eu sou uma pessoa que sempre tive esse problema de me apresentar. Desde pequena, eu sempre fui uma pessoa ansiosa, do tipo daquela pessoa que tá no ônibus lotado e vai descer daqui 7, 8 paradas com uma mochila enorme e já tá preocupada com, meu Deus, como eu vou fazer pra levantar e tá do lado da porta daqui a 7 paradas pra que eu consiga descer na minha parada e não perca o ponto. E aí eu, no início do trajeto, já tô pensando em como eu vou fazer pra conseguir descer. Ou, por exemplo, quando eu ia para rolês, barzinhos com amigos, ou lugares que eu ia ter que cumprimentar muitas pessoas. E aí você chega e aí você não sabe se você dá um oi de longe, se você dá um oi de perto, se você cumprimenta todo mundo ou cada um individualmente. Se é individualmente, você dá um beijinho, dois beijinhos, três beijinhos, um abraço e um beijo, só um abraço, estende a mão. Isso sempre foi terrível para mim e eu já vivi momentos assim bastante constrangedores. De você estende a mão, a pessoa vem com o beijo, aí você fica aquele. E nossa, isso é terrível. E eu sou aquele tipo de pessoa que, mesmo. Hoje eu tô um pouco melhor, mas mesmo assim, eu às vezes, do nada, tô deitada na minha cama e aí eu lembro de uma situação em 2010 em que eu errei o toque, em que eu passei esse momento estranho e que normalmente todo mundo esquece, passa, não tem o menor problema, mas você não esquece, né? Ou melhor, eu não esqueço. E é às vezes dá uma vergonha alheia de si próprio, de lembrar dessas coisas. Mas isso eu acho que é só minha neurose falando mesmo. Postas as minhas limitações, acho que dá pra gente começar de algum lugar, talvez pelo meio. E o que me interessa, o que sempre me moveu para fazer esse podcast, desde que eu quis fazer pela primeira vez e o que demorou, né, até de fato eu conseguir, foi porque justamente nesses momentos em que eu encontrava meus amigos, eu sempre amei conversar e a gente conversava assim por horas, por horas. E os meus amigos falavam que gostavam muito de conversar comigo, de me ouvir, ouvir as minhas ideias, e eu fui crescendo, né? E vendo que não era só papo de amigo, sabe? Que nem mãe te elogia e você fica meio, será que é verdade? Porque é minha mãe falando. Eu fui vendo que não era só papo de amigo. Eu fui crescendo e vendo que eu também gostava das minhas ideias, e eu gosto de falar. Eu vim de uma família que fala alto, que se reúne, que fala muito. As minhas duas famílias, né? Parte de mãe e parte de pai, eles falam muito. E eu sempre falei também, e por vir dessa família que fala bastante, eu também sempre escutei. Eles falavam, e eu escutava. E o que é melhor para quem gosta de falar e escutar do que um podcast, não é mesmo? Não à toa que eu sou muito fã de podcast, eu ouço vários, e aí eu fui percebendo que talvez fosse o lugar legal assim para mim. Eu gosto também de vídeos, mas acho que isso de você estar conectado com alguém só pela voz da pessoa
te requer mais atenção. Ainda que hoje em dia as pessoas ouçam podcast enquanto fazem outras coisas, mas ainda assim você só tem a voz para imaginar, diferente do vídeo, né, do audiovisual, que você tem as duas coisas. E eu sempre ouvi histórias e sempre me conectei com o som das coisas. Eu tenho dificuldade também com finalizar as coisas. Na verdade, com isso eu quero dizer, eu tenho dificuldade com finalizar uma ideia enquanto ideia e colocar ela na matéria, sabe? Na concretude. Eu tenho dificuldade em realizar as coisas. Eu acho que é isso. Eu sempre tive muito mais facilidade em lidar com o subjetivo. Então, eu tenho uma ideia e eu fico ali com ela, eu ouço a ideia das pessoas e eu consigo ficar por horas desenvolvendo aquilo na ideia. Eu tenho muita facilidade com isso. Também não é à toa que eu vim, né, parar onde eu fui parar. Eu trabalho com a subjetividade das pessoas, individualmente e coletivamente. Individualmente na clínica, eu sou psicóloga clínica, e vim parar nas artes cênicas. Então, fazer teatro, fazer arte, é você tocar nesse indizível, é você trabalhar com o imaginário, trabalhar com essa matéria que não é palpável, mas que é muito importante. E aí, beleza, tenho várias ideias, então bora botar no mundo? Aí já é mais complicado pra mim. Eu acho que eu sempre preferi os meios, sabe? Os meios, eles são muito confortáveis. Por exemplo, sabe quando você ainda não conhece alguém e você tá nesse processo de conhecer a pessoa, e aí você ainda não sabe muito bem até onde você pode ir, e aquela fase mesmo de conhecer alguém, inclusive desses testes. Até onde, né, eu posso fazer essa piada? Ah, até aqui a pessoa vai entender como piada, até aqui não, aqui eu passei do limite. Aqui eu posso brincar, aqui não. Aqui eu posso falar sério, aqui não. E aí, às vezes, você fala demais, a pessoa fica chateada, e aí vocês, né, se vocês de fato querem construir essa relação, vocês vão conversar, vocês vão falar, olha, isso aqui não foi bacana, e recalcularem a rota juntos e tal. Mas esse começo, em que você não sabe muito bem como fazer, né, a sensação é essa, que você tá pisando em ovos, que a pessoa não te conhece porque ela não te conhece. E tem isso também, isso é muito maluco, que é você tá com você a sua vida inteira, né? No mínimo aí, eu chuto aí que vocês têm 20 e poucos anos ou mais, não sei. Mas você tá com você há mais de 20 anos, se vendo todos os dias. Sabe aquela impressão de quando você viaja e vê alguém que você não via há muito tempo, você percebe, caraca, como essa pessoa mudou fisicamente mesmo? Mas para ela nem tem essa noção tão grande porque você vê ela naquele momento. É como se você visse uma foto. E ela vê um vídeo, ela vê ela todos os dias. Por isso que é legal você, para quem, né, tá fazendo esses processos assim de mudança, né, de objetivos corporais, você vai tirando fotos, porque no dia a dia, às vezes, a gente não percebe as nossas mudanças. Isso eu tô falando de físico, né? Mas isso também vale para as nossas mudanças internas. Às vezes, porque a gente tá dentro da gente, a gente nem percebe que a gente tá mudando, até que a gente encontra, por exemplo, alguém desse nosso passado que conhecia uma versão antiga da gente, e aí esse encontro é um lembrete, é um embate de que, eita, pera, eu mudei. E aí você tem, assim, ó, clique, uma foto, sabe? Um registro desse confronto de uma pessoa que te conhecia antes e quem você é agora. E isso gera esse contraste. Mas enfim, divaguei um pouco, voltando. E aí, você tá ali com você, e a pessoa que você tá conhecendo agora tá ali com você neste exato momento. E é muito bizarro pra mim pensar que essa pessoa tá tendo acesso a uma parcela muito pequena de você. E é claro que se vocês querem continuar nessa relação, ela vai aos poucos te conhecendo, você conhecendo ela também, e aos pouquinhos, e é bem aos poucos mesmo, isso leva tempo, para que vocês vão
se conhecendo. Só que é engraçado, porque tem um momento que, sei lá, dali uns meses, a pessoa ela tem uma noção de que, caramba, uma informação que você deu para ela nesse início, que ela achava que era tal coisa, que ela achava que se referia a uma coisa, conforme vai passando o tempo e ela entende melhor o contexto, ela pode descobrir que na verdade é muito mais, muito maior a sua relação com aquela coisa em si que você contou. Eu não tô conseguindo pensar em um exemplo agora, mas não sei se vocês conseguem. Tentem pensar aí um exemplo, sabe? Que aconteceu já na vida de vocês. Eu acho que com certeza vocês já devem ter passado por isso. E aí é engraçado porque você tem que passar por esse momento inicial com essa pessoa. Você tem que passar por esse momento de desconhecimento e esse momento um pouco constrangedor, que é quase como esse cumprimento que às vezes você vem com um beijo, às vezes a pessoa estende a mão e aí é constrangedor, é estranho e aí vai passando o tempo, vocês vão se ajeitando e entendendo que não, a pessoa quer, para ela é legal um abraço e você topa o abraço em vez do beijo, e aí vocês entendem que vai ser sempre um abraço, e aí chega aquele momento que vocês se veem, e aí naturalmente flui um abraço. E não há mais nenhuma questão nisso, você já chega já sabendo o que esperar. Esse para mim é um meio, que é mais confortável, que é quando você já passou por essa fase inicial, extremamente inicial, e que você já mais ou menos conhece a pessoa, você já mais ou menos entende o que esperar dela, das reações dela, você já mais ou menos sabe até onde você pode ir. E eu digo mais ou menos porque, nossa, demora para conhecer alguém de verdade. E se é que a gente de verdade, assim, de fato, conhece alguém por inteiro, porque eu parto do ponto de que a gente não se conhece nem a gente mesmo por inteiro, né? Tem uma parte que nunca vai estar sob o nosso controle, que é o nosso inconsciente. Então, não tem nem como a gente se conhecer por inteiro, que dirá o próximo, né? E aí é nesse momento, quando as coisas começam a ficar um pouco mais tranquilas e a fluir, que eu começo a ficar mais confortável também. Pensando nisso, em 2022 eu publiquei um livro. Eu escrevi esse livro em 2020, que é um livro de poesia chamado Eu Era Invenção de Mim, e ele foi publicado pela editora Penalux, selo Auroras. E quando lá na época eu estava escrevendo, né, no processo de escrita e publicação do livro, eu estava às voltas, assim, com as palavras, assim, tanto na decisão do título do livro, mas eu queria encontrar alguma palavra que me representasse, ou que tentasse, de alguma forma, representar um pouco da sensação, enfim, do que era importante para mim, para fins de divulgação, para colocar também lá no meu nome de usuário do Instagram. E aí eu cheguei nessa palavra, sintomias. Sintomias, não é sintonia. É sintomias com M mesmo, M de Maria. Sintomias parece sintoma, parece sintonia, mas não é nada disso. Sintomia significa bosquejo. O que é um bosquejo, Bruna? Bosquejo é a mesma coisa que rascunho, esboço. São traços que não estão finalizados, é uma estrutura passível de mudança. Essa palavra, na época, ela me capturou. Mesmo. Não é à toa que é ainda o meu usuário de Instagram, se tornou o nome da minha empresa e é o nome deste podcast. Para mim, sintomias, né, o rascunho, ele é o meio. Ele é exatamente o meio. Pensa só. Você já passou por aquela fase de começar o desenho. Você já não tem mais uma folha em branco pensando em desenho, você já não tem mais a folha em branco também, pensando em escrita, o seu Word lá, só com o cursor assim, aparece, some, e aquela coisa de, meu Deus, por onde eu vou começar, o que eu escrevo para começar? Não. O rascunho, ele já tá ali.
entendeu? Ele já tá no papel. Você já saiu da folha em branco, mas ainda não tá no fim. Ainda não é a obra pronta. E o meio, ele é tão rico, tão vivo. Para mim, o meio, ele é a própria possibilidade. Tem uma frase que diz, eu não lembro agora quem é o autor, mas ela rodou na internet uns anos atrás, muito, no Orkut, Facebook. Ela dizia algo do tipo: a vida não permite rascunhos, por isso, ame, ria, dance, cante, aproveite, porque vai acabar e você não vai ter como passar limpo, algo assim. E eu entendo e concordo, mas para mim, no aspecto vida, eu vejo diferente. Você está vivendo uma vez só. Você está ali fazendo seus rascunhos. Um parênteses. E para quem acredita que você vive uma vez só, né? Eu não sei como funciona para quem acredita em outras vidas, em reencarnação, mas eu acho que mesmo que você volte, você não volta na mesma vida. Você nunca vai viver a sua vida da forma que você está vivendo hoje. Eu não sei se tem um tipo de lógica ou regra do tipo, se você nasceu brasileiro nessa vida, depois na próxima você vai nascer brasileiro ou não. Como que é esses pormenores das reencarnações? Eu não sei. Mas para quem acredita que você só vai viver uma vida, ou melhor, que essa vida que você está vivendo é única, você só vai viver uma vez. Sim. E não é que você vai fazer tudo isso, aproveitar e tal, porque a vida não tem rascunho. É o contrário. Tudo isso são os seus rascunhos. Vão continuar sendo rascunhos. Vão continuar sendo essas sintomias. Mas é um rascunho com peso da obra pronta. É um rascunho com força de obra pronta. E aí, não sei se vocês conhecem, eu não sou muito de desenhar, não gosto muito de desenhar, ainda que às vezes eu rabisque. Mas nas artes visuais tem uma técnica, eu não sei se é uma técnica, eu acho que é uma técnica, que chama gestury. Gestury, não sei como fala muito bem, mas se escreve gestury, que é uma técnica de desenho, né, de ilustração, que tem o foco no movimento, no gesto. E aí, eu não sei se esse desenho, ele é uma obra pronta ou se ele é uma técnica para aprender, sabe? É uma das técnicas para aprender a construir o desenho, que passe essa ideia de movimento. Se vocês quiserem, coloquem no Pinterest, que vocês vão ver do que eu tô falando. Coloquem Gestury Drawing ou desenho Gestury, Gesture. E aí vocês vão ver do que eu tô falando. E ele é tudo rabiscado, sabe? Tem traços sujos, incertos. E pra mim, eu não sei se ele for uma técnica só pra aprender, pra mim ele já é a obra pronta. Porque ele é lindo. Pra mim é belíssimo. Principalmente os que são feitos com carvão, assim, fica muito bonito. E pra mim a vida é isso. A vida ela pode ser suja, ao mesmo tempo em que ela é bonita. E ela tá pronta ali, ao mesmo tempo em que você tá todos os dias tentando fazer diferente e coloca um traço novo e tira um traço e muda e apaga e faz de novo. Apagar no sentido de tentar algo diferente, porque de fato tem coisas que não se apaga. Mas é isso, fica o rastro, sabe? Vocês já tentaram escrever com lápis mesmo e aí você vai apagar? Dependendo da força que você coloca no papel, você pode apagar, mas você sabe que alguma coisa passou por ali. Não é um papel em branco como se nunca tivesse recebido um material ali, né? O grafite ou um carvão, o que quer que seja. Para mim, a vida é isso. A vida é esse rascunho que tem força e beleza de obra final, ainda guardando em si essas características de um rascunho, a possibilidade do erro, a possibilidade da falha. Podem ter vidas que elas parecem um desenho pronto, mas podem ter vidas que não, que aos olhos de outras pessoas podem ser só rascunhos, mas que para a pessoa que está vivendo não é um rascunho. Ela é a obra pronta, ela é a obra final. E aí a gente pode até entrar nessa pira, né, que dá uma discussão à parte, mas que o outro pode olhar para a sua vida
e achar que ela é só um rascunho. Para você, ela é a obra pronta. Da mesma forma que você pode olhar para o outro e achar que é a obra final, mas não ser. Porque pode ter, sabe? Pode ter carinha de obra final. Pode ter cheirinho de obra final. Pode ter jeito de obra final. E você não sabe. Porque essa é a visão de fora, mas quem tá lá dentro, sabe, percebe que é um rascunho. E o contrário também é válido. Um rascunho, uma sintomia, pode ter cheiro de rascunho, jeito de rascunho, cara de rascunho, e ainda assim ser uma baita de uma obra finalizada, um desenho pronto, porque ele tem consistência, sabe? Ele tem peso de desenho pronto. É assim que eu entendo a minha vida, como uma coleção de sintomias, uma coleção desses rascunhos que eu vou fazendo. Eu sempre levei comigo um caderno, pequenininho, grande. Uns anos atrás eu me dei de presente um bem bonito, um grimório, que é tipo aqueles cadernos antigos de bruxa, sabe? E aí ele é tipo um calhamação, bem grosso, com muitas folhas, e eu vou escrevendo, ele tem sido o meu caderno dos últimos anos. Mas no decorrer da minha vida eu já usei até um bloquinho de nota serve. Você tá no ônibus, do lado de uma senhora, você vê uma criança, você tá na fila de espera para ser atendida no médico, de repente surge uma ideia, surge uma situação, te vem alguma coisa na cabeça, você é inspirado por alguma coisa ao teu redor, você vai lá e corre e escreve. Pode ser até um bloquinho de notas no celular. É que eu gosto da coisa analógica, de escrever à mão. E às vezes eu escrevia assim coisas banais, do tipo nomes. Tem nomes que eu achava assim tão incríveis. Nossa, isso aqui é tão sonoro, tem um ritmo legal quando você fala esse nome. Quem sabe um dia eu não use esse nome para construir algum personagem, enfim, para escrever alguma coisa, eu vou lá e anoto. E eu amo guardar esses meus cadernos e revisitar eles. E aí quando eu preciso ser inspirada, sabe? Ou ter ideias, eu volto nesses cadernos, abro e vejo quanta coisa tem ali. E eu amo ver os rascunhos das ideias que eu já tive. Tem coisas ali que ficam no rascunho mesmo. Não vão passar de uma ideia que ficou, que foi completa em si, mas ao mesmo tempo não se desenvolveu. Tem coisas que eu pego dali e eu transformo e consigo desenvolver e é transformado em uma outra coisa. Mas tem muitas que só ficam ali, que foram importantes naquele momento em que eu escrevi. E eu vou colecionando esses meus cadernos e eu vou guardando na minha vida todos eles. Todos esses cadernos que eu fui vivendo. Não sei se vocês sabem, mas caderno de criação, para quem é do meio artístico, nossa, eles são preciosos, tá? Muito preciosos. No meio artístico é comum, mas também para quem faz pesquisa de campo, né, as etnografias. Mas é que no meio artístico eles são particularmente preciosos porque eles falam desse processo. Porque a gente vê uma obra, entre aspas, né, uma obra final, um quadro, uma exposição, uma peça de teatro, e você se relaciona como público com o que você está vendo ali, que é pontual e que já é arrebatador. Mas você saber como aquilo se tornou aquilo, nossa, é tão brilhante quanto. E na literatura, especialmente, esses cadernos de criação, eles têm um outro nome, que são os diários. Eu não sei se vocês também já viram, mas os diários de escritores também são muito legais. Então, tem vários. Eu acho que tem da Sylvia Plath, tem da Patti Smith. Só desses, assim, que eu sei que são grandes. Tem, acho que da Audre Lorde. Nossa, se você pesquisar, você vai ver que tem muitos diários de muitos escritores e escritoras que registraram esse dia a dia, registraram as suas sintomias. E se você for ver, tá? Às vezes esses diários são até mais caros que os livros de ficção. Ou seja, eles são preciosos mesmo, até em termos econômicos, eles são caros. Porque é legal você saber o bastidor, é legal você saber o que mais aquela pessoa pensava, o que capturava ela, o que era legal, o que ela queria escrever, como ela estava se sentindo, o que ela sentiu naquele dia e nunca mais apareceu e foi só realmente uma vírgula da história dela. E é por isso que as nossas sintomias, elas são preciosas, elas são criativas, elas são vivas. E é por isso que eu quis trazer as minhas sintomias para esse espaço. Eu sempre gostei muito de falar, como eu falei para vocês,
E aqui sou eu falando, não tem como escutar vocês num diálogo, né? Mas tem como, e eu espero que isso aconteça, que vocês deixem os comentários, que vocês mandem e-mail, procurem, caso vocês queiram de fato falar alguma coisa também. E eu vou adorar saber. E não só porque é importante o engajamento, mas é porque tem fases na nossa vida, e eu já vivi algumas delas, e eu acho que vocês também já viveram, que eu queria muito, muito encontrar alguém, alguma coisa, alguma obra, qualquer coisa, sabe? Alguém, algum objeto, assim, às vezes é um livro que você leu, uma história, às vezes é de fato alguém, então você descobre uma pessoa que você se identifica em qualquer sentido que seja, às vezes é um quadro, às vezes é um filme, alguma coisa. Geralmente são, pra mim, no caso, né, são coisas artísticas que me fazem me sentir identificada mesmo, que eu percebo, eu olho e falo, caramba, essa pessoa escreveu isso, essa pessoa produziu isso, que tem tanto a ver comigo nessa fase, nisso que eu tô sentindo agora, sabe? Que faz tanto sentido, reverbera tanto com o que eu tô vivendo. E aí, a gente se sente menos sozinha, menos solta no mundo. Não que isso apague essa experiência maior de solidão, sabe? De que a gente tá de fato sozinho no mundo e a gente precisa enfrentar isso, mas não é que apaga, mas tem horas que a gente sabe que é a gente pela gente, mas a gente precisa se sentir um pouquinho menos solto, um pouquinho mais costurada à experiência da vida, sabe? Costurada à vida, a essa experiência maluca que é a experiência humana de estar vivo, existindo nesse tempo, nesse espaço. E aí, quando você descobre alguém que falou alguma coisa, seja contemporâneo, ou seja, há séculos atrás, seja há milênios atrás, e você fala: caramba, essa pessoa sentiu isso que eu tô sentindo, ou ela conseguiu captar de alguma forma um pedaço desse sentimento que eu não sei o nome, não sei o que é, mas eu sei que alguma coisa aqui em mim bateu, sabe? Fez um sentido e essa pessoa viveu há tanto tempo atrás. Isso dá um consolo, dá uma sensação de pertencimento muito importante. E dá uma sensação também de que é isso, que a gente não tá sozinho, que tem coisas na nossa vida que por mais que sejam individuais e vão continuar sendo porque você é você tá no seu corpo, tem gente que já passou por isso. Tem certas experiências que podem ser pontos de partida, sabe? Você não precisa ficar reinventando a roda para tudo. Tem muita gente que construiu muita coisa antes de você. Então, aprender com esses mais velhos, aprender com essa galera que veio antes, te dá além desse. Ai, tudo bem. Teve gente que já passou por isso. Também isso de, putz, teve gente que já passou por isso. Então, como que essa galera fez? Como que eles lidaram com isso? Não necessariamente vai ser o jeito que você vai lidar, mas você pode ter uma perspectiva diferente da que você está tendo. E isso agrega, sabe? Isso é cultura, isso é matéria humana, é você expandir, sabe? A sua capacidade de sentir, de pensar, de se conectar. E foi por isso, foi exatamente isso, essa minha vontade que estava pulsando, 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 essa minha vontade de estar costurada à vida e ao mesmo tempo de oferecer esse meu retalho para você que tá aí, que eu juntei toda a minha coragem de realizar esse projeto e por isso que eu consegui vencer esse começo e fazer, sabe, colocar no mundo isso, porque eu acredito mesmo nisso, eu acredito que eu quero estar costurada e é por isso que eu me conecto com as outras pessoas, com arte, com gente, e eu tenho um retalhinho para oferecer. Quem sabe você também não pode se costurar a esse retalhinho que eu estou oferecendo, da mesma forma que eu me costurei a outros retalhinhos, tantos outros, e que eu quero inclusive falar deles para vocês aqui ao longo desses muitos episódios que virão. Eu tenho muitos retalhinhos de outras pessoas que vieram antes, das que estão comigo dividindo esse tempo agora. Eu não sei muito bem exatamente como vai ser,
mas eu gosto muito de falar de arte, de cinema, de literatura, de artes cênicas, de natureza, da vida, de coisinhas minúsculas e de coisonas enormes. Eu tô aberta para poder falar, para poder escutar, e é por isso que é muito importante que vocês também falem, se sintam abertos para falar, participarem, por essas ferramentas que a gente tem, seja os comentários, seja o e-mail, seja o apoio. Ah, quase esqueci de falar. Eu falei tanto de sintomias. E sintomias de quem, né? De Teresa. Teresa sou eu. Teresa é um nome um apelido que veio de algumas pessoas, de alguns familiares da minha família materna, que eles me apelidaram na infância, eu era bem pequenininha, Terê Chiclete, que veio de Teresa Chiclete. E é um nome que eu gosto muito, que ele me é muito importante, afetivo, me remete a muitas coisas. É um nome que diz também de mim. Mas vocês podem me chamar de Bruna, tá? Vocês podem deixar o Teresa para essa lembrança aí para a família. Se você gostou desse episódio e se você escutou ele até o final, divulgue nas suas redes sociais. Compartilhe com a sua família, com os amigos, com as amigas, com quem você achar que vai gostar também de dividir tudo isso que você dividiu comigo aqui agora. Aí volta aqui também para ouvir os próximos, fica comigo. Porque isso ajuda, né, a chegar em mais pessoas e a plataforma a entender que esse é um conteúdo que, apesar de novo, é relevante e se tornará cada vez mais relevante. Além disso, mais uma vez, deixem comentários, porque eu vou ler tudo, quero saber, quero compartilhar. Muito obrigada por estarem aqui. Eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau!